Então, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro do FEGS. Hoje, no formato roda de conversa, nós vamos receber duas pesquisadoras da área de Ciências Sociais, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFJF, para conversarmos um pouco sobre sujeitos de direitos e moralidades a partir de duas pesquisas distintas. Nós vamos, então, pensar assim, vamos fazer da seguinte maneira: uma apresentação de 25 a 30 minutos para cada uma. Eu controlo aqui o... alguém pode conseguir controlar o tempo? Que eu não vou com o meu celular, se eu não estou com o carregador aqui, se eu botar isso para rodar, ele vai cair a bateria. Meu celular está durando assim, meia hora de bateria. Será que alguém pode controlar, assim, 25? Só mandar pelo chat, assim, 25 minutos. Aí 30 minutos. Aí a Luísa e a Aline vêm quando... Pode ser? Pode, eu faço isso, se tiver de boa. Obrigado, Val. Eu ponho aqui no cronômetro. Que o meu cronômetro, se eu ligar esse celular, eu não teria que sair aqui para caçar meu carregador. Se eu ligar meu celular no cronômetro, já era. Então, nós fazemos então uma apresentação com um tempo razoável para fala, não ser um trabalho com uma coisa corrida, então 25 a 30 minutos. Aí depois a gente abre a roda para conversa, tá bom? E aí, os comentários, as pessoas, nós distribuímos os textos para quem tivesse interesse em aprofundar a leitura. Eu acho que é uma iniciativa importante para a gente ver os trabalhos mais concretos do pessoal, não ser só grandes autores, grandes autoras, em termos de reconhecimento público, livros consagrados, para a gente pensar mesmo como colocar na prática os textos que a gente costuma ler aqui. Então, a gente pensa em algum momento voltar, nós temos já uma outra roda de conversa, a nossa próxima daqui a 15 dias, sobre performance de gênero e masculinidade, que vai ser com o Eric e com a Bruna também. Eric agora mestrando do PPG-SSO, a Bruna graduanda das Ciências Sociais. E aí nós vamos depois voltar com alguma leitura, com alguma autora, para conhecer um pouco a obra. Vamos mudando, né? Mudando o ritmo do grupo, que eu acho que evita ficar maçante e aí vai gerando novidades. Aí podemos trazer gente de fora também, vamos pensar numa programação, tá bom? Então eu vou começar com a Luísa Cota Pimenta, que é doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Sociais atualmente, e vai nos apresentar o trabalho Entre Suplícios e Constrangimentos, os pedidos de retificação de registro civil de pessoas trans. Tá bom, Luísa? E aí, a palavra está com você. Obrigada, Rafa. Oi, gente, boa tarde. Eu acho que a maioria aqui já me conhece, né? Mas deve ter alguém aí que não me conhece. Então, eu gostaria de me apresentar também. O meu nome é Luísa, como o Rafa já disse. Sou doutoranda em Ciências Sociais pela FJF. Sou orientada pelo Rafa. Também faço parte do FEGS desde 2019, desenvolvendo pesquisas em torno das transgeneridades, usando a antropologia das emoções, referenciais no direito, que inclusive fazem parte da minha primeira graduação, né? Então, eu vou tentando unir tudo, né? Nessa minha trajetória acadêmica. Antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer ao Rafa pela oportunidade de apresentar o meu trabalho nessa roda de conversa do FEGS, e a minha querida amiga Aline, que está aqui compartilhando sua pesquisa com a gente. O artigo dela, gente, é maravilhoso. Eu não fazia a menor ideia dos conceitos que ela trouxe também. Estou doida para debater. Mas esse trabalho que eu apresento hoje é intitulado Entre Suplícios e Constrangimentos, os pedidos de retificação de registro civil das pessoas trans, e ele foi apresentado ano passado na Reunião Brasileira de Antropologia. E nesse trabalho eu faço uso de vários dados que eu obtive durante a minha pesquisa de mestrado, que foi realizada entre 2018 e 2020. Tendo em consideração até que eu trato de temas que abrangem mais de uma área de conhecimento, que é o direito e as ciências sociais, de uma forma bem geral, né? Eu busquei me apoiar numa metodologia de pesquisa que me permitisse observar o fenômeno da mudança de registro das pessoas trans junto à justiça e aos cartórios,
mas também levando em consideração os relatos pessoais dessas pessoas que negociam suas identidades em relação também à família, aos amigos, aos afetos. E aí, para isso, eu associei duas técnicas de pesquisa, que foi a etnografia dos documentos produzidos no contexto judicial e nos cartórios, e a realização de entrevistas semi-estruturadas com as pessoas trans de Juiz de Fora, com vários interlocutores, que estavam envolvidas de alguma forma com a alteração dos seus registros, e outras que ainda estavam negociando essas alterações ao nível familiar, né? Nesse artigo, eu abordei um caso em específico de uma mudança de registro civil que se processou judicialmente, foi o caso da Roberta, uma mulher trans que buscava a alteração do seu registro e foi atendida pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Na minha dissertação, eu falo de vários casos, assim, não só da Defensoria, mas também de pessoas que foram atendidas pelo escritório escola e etc. Mas já entrando nesse trabalho em si, eu procurei demonstrar como o termo constrangimento se apresenta como um conceito-chave para a gente compreender como atuam as lógicas de poder mobilizadas perante a matriz heteronormativa, principalmente aquela vigente através e pelo poder jurídico, como a limitadora das formas de viver e de experienciar o gênero, né? Principalmente perante o Estado. Aliás, o termo constrangimento é usado também pelos advogados e defensores, não só como uma forma de experienciar, de expressar, né, essa emoção negativa vivida pelos seus assistidos. O constrangimento mobilizado também na construção de um status de vítima para essas pessoas, o que acaba inaugurando também um ambiente de vulnerabilidade, no qual se inserem justamente as pessoas trans. Esse ambiente de vulnerabilidade, estabelecido enquanto uma estratégia pelos defensores, também acaba conferindo uma docilidade a essas pessoas, como já observava Foucault, o que acaba atendendo aos anseios do poder, dentro de uma perspectiva de regulação da manifestação das sexualidades. Aliás, até o próprio termo constrangimento, que eu trouxe na minha dissertação, assim, lido pelo dicionário, né, na sua definição mais comum, diz respeito a uma série de situações que se apresentam como resultado de acontecimentos negativos que atuam sobre as pessoas. Então, é definido como formas de coação, repressão, vergonha, vexame, timidez, incômodo. Mas, além dessa dimensão negativa, o constrangimento também é agenciado pelos sujeitos como uma ferramenta para a formação daqueles sujeitos que são dignos da tutela estatal. Então, é um conceito mobilizado tanto pelos advogados, defensores, quanto pelas próprias pessoas trans, como uma forma de reconhecimento perante a justiça, né, perante o Estado. E em várias entrevistas que eu realizei, o constrangimento é uma linguagem adotada por quase todas as pessoas trans para expressar situações de desconforto que elas viveram, como quando foram submetidas a exames médicos na busca pela modificação corporal, para refletir o que elas sentiam diante da surpresa de terceiros com essa divergência, né, entre a aparência e o nome nos documentos, justamente momentos em que a transexualidade se tornava uma questão pública entre os envolvidos. Então, ela saía da esfera privada ali da pessoa e se tornava uma informação de conhecimento público. E me baseando também na análise da Laura Loenkron, o que a gente percebe é que o constrangimento, mais até do que uma experiência pessoal, como eu falei, uma questão interna, também revela uma experiência emocional que fala das dinâmicas públicas, fala da vida em sociedade. Isso porque as transgeneridades, ao remeterem a uma forma de manifestação do gênero que é excluída do processo de legitimação proposto pelo modelo heteronormativo, elas precisam recorrer a papéis como esse, papéis de vítima, como uma forma de quebrar a resistência imposta por parte das micropolíticas regulatórias das identidades sexuais. E, a partir daí, a gente percebe que os próprios advogados e defensores passam a fazer um uso estratégico do termo constrangimento como uma forma de negociar a identidade das pessoas trans perante a instância judicial. Então, a adoção do termo pelos advogados não se dá por um acaso, e nem por uma mera repetição do termo usado pelo cliente, né, quando lhe relatou a questão. O uso reiterado do constrangimento nas petições iniciais evidencia que existe a intenção
dos profissionais em criar esse status de vulnerabilidade, esse status de vítima para a pessoa que é assistida. Assim como aquele que a gente observa e que é conferido às vítimas de crimes, aos consumidores, aos idosos, justamente aquelas pessoas que se situam em algum nível numa posição tal de vulnerabilidade que passam a merecer a tutela estatal através do direito. Então, a gente encontra o termo constrangimento no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código do Consumidor, no Estatuto do Idoso. Então, não é um termo estranho ao mundo jurídico, é um termo que ele transita muito bem entre esses dois mundos. E, inclusive, o ordenamento jurídico, nesse sentido, entre os códigos e esses estatutos, todos que eu falei, se revela como uma instância anticonstrangimento, né? E daí decorre esse uso estratégico do termo constrangimento por parte dos advogados perante os juízes, situando o sofrimento em termos jurídicos, em termos que podem ser compreendidos pelo magistrado. Então, não são termos estranhos àquele que vai julgar, né, ao julgador. São termos que o julgador, em algum momento, verificou que existe nos códigos, nos estatutos, etc. Então, trata-se, portanto, de um enfoque nos usos sociais do sofrimento enquanto um processo que é gerido social, cultural e politicamente. E aí a gente inclui as instâncias judiciais que, mais do que revelarem uma resistência sistêmica, né, com C, sistêmica, às sexualidades marginalizadas, também evidencia quais são as soluções criadas intrasistema para lidar com essas resistências. Nesse caminho, o próprio constrangimento ele emerge como um idioma, a partir do qual a linguagem da emoção vai sendo canalizada para conferir àquele que a ostenta, né, um status de vulnerabilidade e cuja fraqueza é produzida e demonstrada por essa emoção. Assim, as pessoas trans, ao descreverem suas experiências constrangedoras, se colocam no status de agressão, de sujeição, que, ao serem expostos para os seus defensores, adquirem um caráter cognoscível perante a esfera pública, especialmente no caso que a gente fala, na esfera judicial perante os julgadores. Então, fica claro nesse ponto o poder que as emoções têm, até nas palavras da Cláudia Rezende, da Maria Cláudia Coelho, de dramatizar, de reforçar, de alterar as macro-relações sociais que emolduram essas relações interpessoais, né, nas quais emerge a experiência emocional individual e acaba constituindo uma verdadeira micropolítica das emoções. Então, a gente pode dizer que, no caso das pessoas trans, a gente está diante de uma micropolítica dos constrangimentos, então, na medida em que todas elas, estando sujeitas a experienciar momentos de desconforto durante seus processos de reconfiguração social de suas identidades, também comunicam essa emoção como uma forma de dar significado social a essas transformações, que acabam sendo geridas e negociadas também ao nível das relações sociais. Agora, além dessa introdução que eu fiz para vocês, eu vou entrar propriamente no caso da Roberta, que é o objeto do artigo, mas eu achei legal fazer essa intro para vocês. Esse caso da Roberta, ele data de 2011 e foi o primeiro caso de pessoa trans buscando a alteração do registro que a defensora com quem eu tive contato atendeu. A defensora me relatou que a Roberta era uma mulher trans, nos seus 20 e poucos anos, que residia num bairro periférico de Juiz de Fora, que não tinha muitos recursos financeiros e era aposentada por problemas de saúde. Realizado o atendimento inicial, a defensora escreveu a petição e ingressou com o processo judicial. Cabe ressaltar que, tanto naquela época quanto hoje em dia, as referências feitas às pessoas trans nos processos judiciais se davam justamente pelo gênero com o qual elas não se identificam, o que faz com que, ainda que a pessoa socialmente seja amplamente reconhecida pelo nome com o qual ela deseja ser chamada, no mundo jurídico, formado por diversos profissionais, como oficiais de justiça, juízes, promotores, médicos, assistentes sociais, psicólogos e todos os demais serventuários da justiça, essa pessoa é reiteradamente convocada pelo nome antigo, pelo nome de batismo, justamente o nome que ela não deseja para si. E isso não só nas ações de retificação de registro, tá, gente?
ações de família, ações de guarda, todo tipo de ação, a gente verifica a mesma situação. Esse desrespeito ao nome social e esse apego ao nome antigo, né? Observando até a petição, no caso da Roberta, eu tive acesso a essa certidão, e surgem alguns pontos que se mostram até contraditórios na narrativa da defensora, porque apesar dela demonstrar, dela ter assim, muita boa vontade no atendimento, ainda persistem, né, algumas marcas ali do mundo jurídico que são intransponíveis para os profissionais do direito até hoje, né? Então, dentre esses pontos contraditórios, está uma busca por situar a Roberta como uma mulher, beleza, mas, no entanto, ainda faz uso do gênero masculino para tratar dela, para tratar da assistida. Então, eu até peguei um trecho aqui, que está no artigo, que está lá. O suplicante, nascido com a genitália masculina, mas com a estrutura psicológica feminina, é caracterizado como portador de transexualismo, CID tal, razão pela qual foi submetido ao procedimento cirúrgico para redesignação cirúrgica do sexo, através do qual obteve transformação anatômica genital para o sexo feminino, nada mais restando em si da genitália masculina, e apresentando, então, fenótipo feminino compatível com a sua estrutura psicológica e papel social. Então, percebam essas pequenas contradições num parágrafo, né? E é nesse momento também que ingressa na narrativa o termo suplicante, para se referir a Roberta. E, nesse sentido, a gente pode conectar a figura do suplicante ao que o Foucault descreve como um suplício penal, que, para ele, trata-se de uma produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune. Isso tudo nas palavras do Foucault. Então, não é absolutamente a exasperação de uma justiça que, esquecendo seus princípios, perdesse todo o controle. São nos excessos dos suplícios que se investe toda essa economia do poder. Então, aqui a justiça se instaura como um locus de ostentação dos suplícios, né, de ostentação dos sofrimentos, porque além da exposição do constrangimento em si, a pessoa passa a ter que expor o seu sofrimento publicamente numa instância judicial para obter o reconhecimento social, assim como ela deve se submeter a uma série de instâncias, de inspeções corporais que ocasionam violências que se manifestam até no campo simbólico. Existe também uma estratégia no uso do termo suplicante, que apesar de remeter a uma linguagem jurídica mais ultrapassada, mais antiga, não deixa de reforçar essa condição de submissão e de passividade da pessoa trans perante a atividade do julgador. Então, é um termo até muito antigo usado no direito, a ideia de suplicante. Atualmente, ela não existe mais, mas ela era muito antiga, e essa própria ideia de súplica, né, tem muito a ver com uma questão até religiosa, né, de você se colocar na condição de fazer uma súplica a uma entidade superior, né? E outra estratégia também que a gente percebe que, aliada ao uso do termo suplicante, também remete ao uso do discurso sobre a necessidade de tutela do princípio da dignidade da pessoa humana. Como explica o Lucas Freire, esse discurso teria, ao mesmo tempo, as funções de estabelecer um fio condutor, conectando argumentos que situam a pessoa trans no campo da patologia, na existência de uma verdade no encaixe da genitália a um dos dois gêneros e da perspectiva da emoção, na medida em que atribui ao status de vulnerabilidade das pessoas trans um caráter humanizado, colocando ela ao nível da pessoa. Então, até num trecho também que eu coloco aqui, a defensora lança mão desse argumento da tutela da dignidade da pessoa humana, aliada até essa noção de passividade da Roberta na aquisição dessa nova anatomia corporal, o que reforça mais uma vez o seu papel de suplicante, como a gente observa desse trecho que eu vou falar aqui, como a defensora escreve. Desta forma, é cabível e necessário neste momento que seja feita a alteração do seu registro de nascimento para que dele conste ser o suplicante do sexo/gênero feminino, em consonância com a nova anatomia adquirida, como também a mudança do seu prenome, em garantia ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Então, a figura do constrangimento surge mais à frente até na petição, quando a defensora, ao encerrar a demonstração dos fatos, ela afirma: tal medida
a retificação do registro civil, objetiva, por fim, a discrepância havida entre o nome e a anatomia verificados e o gênero registrado, bem como aos transtornos e constrangimentos dela decorrentes. Então, dessa forma, o constrangimento e o suplício foram abordados pela defensora, atuam de forma a angariar a compaixão do magistrado, porque, dentre as diversas situações capazes de gerar empatia ao julgador, a transexualidade seria uma condição que tornaria a pessoa portadora, entre aspas, né, portadora de um CID ali, né, merecedora de uma concessão a nível judicial. E, então, não se fala de um direito, mas de uma concessão. Então, mais uma vez, a gente destaca essa questão da passividade da pessoa ante uma doença, entre aspas, tendo em vista esse contexto patologizador que é muito forte, que também situa o sentimento de constrangimento e o seu suplício como circunstâncias que se deram de forma externa à pessoa. Não foi ela que gerou esse constrangimento para ela mesma. Foi uma situação de doença, né? Então, como doença se associa a uma questão natural do corpo, não é algo que está sob o controle dessa pessoa. Então, assim como o suplício e o constrangimento, são questões que independem da vontade dessa pessoa, são questões que acabam surgindo, né, passivamente, ela não age ativamente na busca dessa situação. Então, a mobilização do discurso sobre o constrangimento, ao revelar que esse sofrer não é moralmente provocado pela pessoa trans e nem decorre da sua vontade, também situa e atribui responsabilidade à própria sociedade, enquanto uma circunstância externa causadora desse sofrer. Então, autoriza que o magistrado conceda esse direito à pessoa que o suplica. E, ao final da petição também, a defensora faz o pedido, que ostenta, de novo, uma contradição não intencional, quando ela assim enuncia. Assim considerando, impõe-se a retificação do registro de nascimento do suplicante, para dele constar ser ele do gênero feminino, bem como o prenome que já há muito tempo adotou e pelo qual é conhecido, ou seja, Roberta. Essa contradição que a gente fica vendo o tempo todo entre os termos usados para tratar as pessoas trans nos processos judiciais é apenas uma faceta que faz parte de uma constatação mais ampla. O direito e nem a própria dinâmica processual são projetadas para lidar com esse câmbio entre os gêneros, e que as normas são confeccionadas tendo em vista um padrão universal, que é direcionado às pessoas que ostentam socialmente uma coerência cis-heterossexual entre sexo, gênero, desejo e prática sexual, até como já observava a Butler. Então, aliás, até o que a Aline vai continuar no artigo dela, né, nesse fio. E já concluindo, né, porque não vocês vão me aguentar aqui por meia hora, a gente percebe que os processos judiciais acabam atuando como veículos que conferem visibilidade ao sofrimento das pessoas trans. Mas trata-se de uma inclusão mais por compaixão do que pela via da justiça em si, né? O que coloca a instância judicial menos como uma distribuidora de justiça, mas sim como um ethos de compaixão diante da demonstração de um sofrimento. E, nesse sentido também, que se pode estabelecer que o sofrimento social atua como um idioma de exclusão e de inclusão, mediados social, cultural e institucionalmente. A gente percebe que existe uma ambiguidade nessas intervenções discursivas, na medida em que se ofertam soluções para as necessidades de identificação e de inclusão social das pessoas trans através do nome, mas também as expõe a mecanismos complexos de patologização e de exclusão social, através de mecanismos que garantem, indiretamente ou diretamente, o reforço dessa face patológica da sua experiência de gênero, expondo-as a regimes de espera, que levam em conta o tempo institucional, mas não o tempo da vida, né? O tempo que percorre essas aflições, anseios incorporados pela pessoa. Então, a gente percebe a instância judicial como também uma estrutura que exclui os direitos, exclui a lei, porque vocês observem, ela concede por compaixão e não por direito, por um suplício e não por justiça em si, né? Então, eu posso dizer que, diante de todo o exposto ao longo do meu trabalho,
eu pude observar que o sofrimento é administrado de uma forma racional pelo Estado, pelas instituições sociais, até por uma apropriação judicial e burocrática, a partir desse uso deliberado de linguagens de legitimação para pessoas excluídas socialmente, que acabam tendo que buscar, entre os procedimentos e normas, um espaço ali para elas pleitearem a sua legitimidade aos moldes do Estado, da sociedade, e para se fazerem sujeitos de direito nos processos judiciais. Então, é isso, gente, a minha apresentação, e podemos passar para a Aline, e mais tarde a gente pode discutir. Valeu. Parabéns, Luísa. Arrasou. Bem, então eu vou passar agora para a Aline, que vai apresentar o trabalho, que também é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, e vai apresentar o trabalho O Nome e as Leis, Ambivalência entre Mercado do Sexo, Mercado do Cuidado e Relações Sugars. Então, passo para a Aline. Todo mundo interessado nas relações Sugars. Não, eu sempre... Boa tarde a todas, a todos, a todes. Eu acho, eu sempre falo que a gente podia ter um especialista, igual existe especialista de marketing, um especialista para criar nomes de artigos e capítulos, né? Porque é sempre muito difícil, a gente fala sobre muitas coisas, temas complexos, eu acho sempre um parto, tanto quanto escrever e criar um capítulo, né? Mas, então, assim, foi muito bom eu começar a falar depois da Luísa, porque eu já tinha lido o trabalho da Luísa, mas vendo ela organizando a fala, quero fazer uma denúncia aqui, eu perguntei para ela como ela ia falar, ela falou, eu vou falar mais livremente, assim, não, arrasou. Mas, para além da bela exposição, eu acho que tem a questão do diálogo mesmo, né, eu acho que nossos trabalhos estão dialogando muito mesmo, inclusive, depois, ao final, eu quero tentar fazer uma amarração. Ia pedir para quem está para a Valquíria, que está controlando o tempo, Valquíria, eu não sei se estou vendo o chat aqui, mas se eu passasse, faltando uns 10 minutos, você me pode abrir o microfone e falar, porque eu estou com a minha colinha aqui. Mas me apresentando rapidamente, né, eu sou a Aline também, eu sou doutoranda do programa Ciências Sociais da UFJF, sou orientanda do Rafa, né, e faço parte do FEGS, que é esse grupo que está nos recebendo hoje, sim. E aí, antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Eu vou agradecer a Lorena, que é a bolsista do FEGS e que fez essa arte maravilhosa de divulgação. Obrigada, Lorena. Vou agradecer ao grupo, né? Eu acho que a gente aqui, sempre falo que sou muito privilegiada por estar nesse grupo, porque a gente tem um trabalho bastante solidário e generoso de construir os processos, né? Participativo, a gente se ajuda no sentido de todos os processos do fazer pensante, né? Desde a divulgação, como pensar em estratégias de alcance e a das próprias ideias. E não poderia deixar de dizer também do Rafael Bispo, né? De que eu e todos os orientandos somos apaixonados, e destacar a sua enorme competência acadêmica, retidão ética e comprometimento humano, afetivo, profissional. Bom, gente, então, o que eu vou falar hoje, na verdade, não é fruto diretamente da minha pesquisa de doutorado, né? Ela dialoga um pouco com o que eu fiz no mestrado, mas também dialoga com uma disciplina que eu fiz sobre cuidado, né, com a Camila Fernandes, com a Adriana Viana, e eu tentei juntar um pouco, então, do meu debate que eu fiz no mestrado, e aí eu quero falar um pouquinho para vocês rapidamente do que foi, com a antropologia e sociologia do cuidado, né? Eu não vou falar da minha pesquisa inteira de mestrado, mas eu quero só falar um pouco da motivação, do pano de fundo, né? Acho que todo mundo que faz as suas pesquisas tem um pano de fundo aí do porquê está escrevendo e porquê está pensando. A minha sempre foi um pouco esse debate sobre a criminalização da prostituição, né? Contra isso, ou, na verdade, mais especificamente, sobre os efeitos da criminalização da prostituição e as suas relações com o status normativo sobre a sexualidade feminina. Então, mais especificamente, né, no meu mestrado, eu tentei olhar para uma zona de prostituição em Campinas, chamada Jardim Tatinga,
para quem conhece, o Jardim Itatinga, ela é uma zona bastante significativa de prostituição no Brasil. Não saberia falar, né, em comparação com outros, assim, mas ela é significativa tanto em dimensão, mas também porque ela grande parte, quase a totalidade do que existe lá dentro do serviço são direcionados ao trabalho sexual. Então, mesmo estabelecimentos que não são de prostituição, você chega lá no Itatinga, tem umas casas que tem as placas, casa de família. Significa que ali não se oferece explicitamente os serviços sexuais. Mas essas famílias, de alguma forma, estão embrenhadas nas tramas de serviços que sustentam o trabalho sexual. Então, desde oferecer comida, faxineiras, academias, lá é um grande espaço onde o mercado sexual se pluraliza, né? Mas tem uma coisa que é importante no Jardim Itatinga, que vai estar aqui, que está como pano de fundo desse trabalho, que é o Itatinga, assim como grandes zonas de prostituição durante no Brasil, surgiram durante a ditadura militar, né? Então, durante um governo extremamente autoritário, empenhado em criar uma política higienista, é dali que sai essa herança, né, das principais zonas de confinamento do Brasil. Então, Itatinga é assim, a Vila Mimosa é assim, Porto Rio Grande do Sul é assim, Belém é assim, né? E isso faz com que, de fato, a prostituição ali seja imbrincada, né, no seu status de marginalização, com outros tipos de mercados também, alguns mercados ilegais e informais da prostituição. Então, no meu mestrado, eu vou tentar ver essa teia de poder entre as relações entre esses mercados, né? Partindo do princípio que esses agentes estão ali renegociando noções de abuso, de violência, de direitos, que não são necessariamente os mesmos das normas legais. Eles estão em diálogo, mas eles são outros. Populações ressignificam as suas próprias noções do que é crime, do que é violência, do que é trabalho, do que é direito. Então, dito isso, né, então essa ideia, né, dessa relação entre mercados, eu tentei juntar com o debate sobre mercado do cuidado. Eu quero fazer só antes de eu adentrar mesmo no artigo, eu quero só fazer um parênteses sobre a questão do como eu estou pensando justiça aqui. Eu nem sei se eu estou usando o termo certo. A Luísa, ontem eu fiz várias consultas com a Luísa, ela me ajudou em vários momentos, mas aí depois ela dá esse... E a gente, né, eu pelo menos sou muito leiga nessa linguagem jurídica, por mais que a gente fala de linguagem de direitos, eu acho que eu dou uma escorregada. Mas eu quero falar um pouco como eu entendo esse espaço da gramática de direito, né, das linguagens de direito. Então, eu parto do pressuposto também de um debate bastante consolidado, né, então, que a Adriana Viana faz, mas que a Butler já faz, que a linguagem de direitos, ela tem uma dupla face, ela tem as suas zonas de ambivalência, ou seja, né, na mão que você está negociando, exigindo direitos a partir de um determinado lugar, de uma determinada linguagem, seja identitária, seja, como a Luísa falou, a dos sofrimentos, né, você está também normatizando esse campo. Quando você normatiza, você regula, traça fronteiras e reforça a existência de outras práticas, né? Legitima campos de não direitos. Esse é um processo. Na mão que você organiza você diferencia do que pode e do que não pode. Então, tem toda essa problemática que, ao exigir direitos, você também está contribuindo para um lugar que é um lugar, né? Você está te colocando sombra em outras experiências e práticas que vão estar sobre esse lugar do não direito. Eu também sou bastante sensível a essa ideia de que quando você, num processo legal, quando você tem as normas legais, não necessariamente, evidentemente, significa a garantia de melhorias concretas para aqueles corpos, né? Existe toda uma operação entre os agentes que administram a lei. Tá aí o Black Lives Matter para nos mostrar o quanto que a lei é determinada por cor, raça, localidade, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque aí eu quero falar, isso, esse artigo, então, um plano de fundo político, que eu estou ainda dialogando com essa necessidade de uma mudança legal, mais especificamente uma descriminalização da prostituição como forma de garantir seguranças e nomeações, espaços de fala para o trabalho sexual. Mas a partir disso, eu estou fazendo essas parênteses, né, que eu não entendo também, eu não tenho essa noção mais
simples da justiça como um lugar de garantias efetivas. E aí eu trato a justiça como uma questão simbólica mesmo, né? Como um ato, não como simbólico, mas como um campo de disputa simbólico. Na nossa sociedade, as forças da lei têm um grande impacto, né? A gente sempre questiona a ciência, a gente questiona, não questiona, a gente tenta olhar as várias camadas da justiça, mas isso não significa que elas não tenham um grande impacto, ainda mais como espaço de enunciação. Então, é a partir daí que eu estou pensando essa questão da justiça no meu trabalho, esse pano de fundo mais político que está norteando o que eu vou apresentar. Ainda não cheguei, né? E, por fim, aí só mais uma defesa da onde eu parto, para além da questão que a justiça ainda é um lugar significativo na nossa sociedade de produção de poderes, de enunciação, de campos de disputas que vão gerando novos agentes, eu acho que especificamente o caso da prostituição coloca um tema importante, que é um sistema que eu estou chamando de sexo, aí sexo não o sexo gênero da Ruby, mas sexo ato, né? O sexo que é o intercurso sexual e dinheiro. E é nesse ponto que eu acho que no final eu vou trabalhar com vocês o artigo, né? Então, ao falar de prostituição, especialmente no campo legal, talvez a gente consiga chegar a um lugar na nossa sociedade, a um pilar normativo na nossa sociedade que é muito significativo, que é a relação entre sexo e dinheiro, né? A partir do qual, é um sistema a partir do qual vai se gerando várias normas e vários deslocamentos. É um grande tabu. E aí, como diz o Lévi-Strauss, né, o tabu ele não é só proibitivo, ele é produtivo, antes de mais nada. É a partir do tabu que você vai criando práticas legítimas, vai criando relações. Bom, eu faço esse debate, né, a partir de um caso especial. Aí, como chegou as relações sugars dentro disso tudo? Eu estava com esse debate da prostituição, eu estava com a necessidade de discutir um pouco um campo da sociologia do cuidado, mais especificamente eu queria discutir a sexualidade dentro do cuidado, que também é um tema ainda na bibliografia ele é bastante explorado, mas na prática do cuidado, e aí eu estou falando mais de cuidado enquanto trabalho de cuidado, ele também é um tema tabu, né? Então eu estava querendo juntar, e como que apareceu a relação em Sugar? Ela apareceu por acaso, não por acaso, mas ela veio à deriva de um caso que eu achei que é um caso que ele é muito significativo para eu estudar, para eu começar a olhar esse sistema que eu estou chamando de sexo, ato e dinheiro, que vão criando possibilidades legítimas e não legítimas de prática sexual, né? Bom, e qual que é o caso? Antes de mais nada, gente, isso é uma coisa que o Rafa... Quanto tempo eu tenho? Ok. Você está com 11 minutos e 44 agora. Tá, então vamos lá. Antes de mais nada, assim, uma coisa que o Rafa, que o bispo, uma observação que deu do bispo, né, eu queria falar um pouco também eu não fiz esse trabalho que eu vou apresentar, ele não é uma pesquisa de mestrado, ele era um artigo, que era um artigo de opinião e acabou vai virar, sei lá, um artigo acadêmico, né. Então, a fonte que eu uso, eu não fiz uma pesquisa de campo, ele não é baseado em uma pesquisa longa. Eu usei, para chegar nesse caso, algumas reportagens de jornal. Num montante de 36 reportagens, eu escolhi 6 reportagens sobre um caso específico, que é o caso do Saul Klein, que eu vou explicar logo mais adiante. Mas dentro dessas reportagens, eu tentei usar as peças jurídicas, a denúncia do Ministério Público, que é feita. Eu vou falar das fontes depois que eu explicar o caso. O caso é o seguinte. No dia 22 de dezembro, sai na grande mídia, pela coluna Mônica Bergamo, um caso envolvendo Saul Klein. Saul Klein ele é o filho do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, né? Logo depois também veio à tona várias reportagens envolvendo seu nome com relatos de abuso sexual. Mas essas primeiras reportagens que saem em dezembro, elas trazem uma denúncia feita pelo Ministério Público de São Paulo, em novembro, que envolvia o depoimento de 14 jovens entre parênteses, entre aspas, né, que é o termo que elas usam, não tem uma referência clara à idade, mas tem essa ideia de juventude,
que elas acusam, né, a denúncia do Ministério Público acusa South Klein de estupro e direcionamento à prostituição, dessas 14 jovens, né? E chama atenção, e aí, no caso, que o que chama bastante atenção no caso, eu acho, primeiro é o tamanho, né, da repercussão, é o tamanho de pessoas envolvidas. Esse caso começa com 14 mulheres, mas ao longo do processo são inseridas outras 18, então hoje o processo está aqui com 32 jovens, né? A figura pública, evidentemente, porque South Klein ele não é conhecido, mas a marca Casas Bahia é bastante conhecida como uma marca brasileira, né? E eu acho que também chama atenção as peculiaridades contidas nas práticas que foi denunciado como estupro e aliciamento, né? Excentricidade das práticas sexuais. Então, essa reportagem vai trazer alguns fragmentos dessa peça do Ministério Público, que é a partir dela que eu vou relatar para vocês o acontecimento, né? Então, basicamente, ele é acusado por reunir frequentemente reunir de 15 a 30 mulheres, aí eu vou ler a peça, que tinham que se exibir o tempo todo de biquíni, tá, entre aspas, submeter-se às atividades sexuais com o requerido sal, inclusive de modo humilhante a contragosto, também podiam ter que ingerir drogas, permanecer trancadas em um quarto por um dia inteiro e aceitar submeter a consultas com médicos ginecologistas e cirurgiões plásticos, respectivamente, para cuidar das persistentes e reiteradas doenças sexualmente transmissíveis que os acometiam e de outras enfermidades que apresentavam, bem como a receber aplicações de botox ou outros tratamentos destinados a prepará-las para a sessão do requerido do sol. A denúncia ela vai caminhando de modo que, assim, pelo que você apreende delas, havia a prática de contratar sempre em grande número mulheres que frequentavam a sua casa. Algumas frequentavam alguns dias da semana, outros frequentavam a semana inteira, e essas mulheres se queixam de ter que ficar à disposição e fazendo práticas pouco usuais. Então, elas também falam, por exemplo, de grandes encenações que se tinha, em que elas tinham que se fantasiar e participar de jogos sexuais. Elas relatam, aí entre aspas de novo, né, serem obrigadas a praticarem atos sexuais, inclusive de modos humilhantes, que são exemplificados com cuspirado, com cuspidas. Elas relatam, por exemplo, também a questão da presença de seguranças armados, né? E o tempo todo, pela peça do Ministério Público, elas afirmam que elas não eram obrigadas, mas elas eram constrangidas a participar, a fazer aquelas práticas sexuais, e inclusive, né, constrangidas tanto pela questão dos seguranças armados, mas pela toda a estrutura do evento que era montado, mas também por uma forte dependência econômica, né? Esse relato que está no Ministério Público, ele também ele é acrescido de outras reportagens que os jornalistas vão fazendo, né? No artigo, eu uso basicamente, nesse caso, nessa denúncia específica, eu uso as peças do Ministério Público, embora as reportagens feitas com as denunciantes me ajudam também a entender melhor do que se tratava. Então, tem uma reportagem feita no Globo Esporte pelo Pedro, eu já vou olhar, o jornalista Pedro Alves, que ele fez uma matéria investigativa desse caso 3 anos antes dele sair, né? E, enfim, e ele mostra algumas fotos do evento, tanto que a reportagem dele chama O Harém do Príncipe, porque tem umas fotos em que mostra ele vestido de príncipe. Ele gostava de ensinar algumas cortes, né? Tinha todo um grau aí de exotismo. Bom, o caso chama atenção por todas essas questões, mas também por uma outra questão, que é, para se defender dessas acusações, a defesa do Klein, ele apela para uma estratégia, que é uma estratégia de desqualificar as denúncias de estupro e aliciamento à prostituição. Então, ele afirma que, na verdade, ele era um sugar daddy, né? Que aquelas denúncias não eram devidas, já que ele estabelecia com essas mulheres não uma relação contratuante, mas que ele era sugar daddy, ele era um sugar daddy, né?
Essa estratégia é muito eficiente, tanto que ele é absolvido em primeira instância, né? Em primeira instância, e logo o juiz da comarca de Barueri determina que sejam excluídas medidas cautelares que havia sido impedida contra ele. Bom, o que me chama a atenção nisso, né? Primeira coisa a primeira questão né? Só um pouquinho. A primeira questão, evidentemente, é que, a despeito de toda a negativa das denunciantes, né, o juiz determina que, de fato, ele tinha uma relação sugar com as meninas. E aí, o despacho do juiz ele fala, abre aspas, ocorre que, como dito, a defesa do requerido disse que a relação dele com as requerentes era de sugar daddy e babies, o que, realmente, pode ser algo que ofende a moralidade, mas não é, a rigor, antijurídico, muito menos criminoso, já que envolve o exercício das liberdades, dentre as quais as sexuais. Então, me chamou muita atenção que, a despeito da negativa, né, de todas as denunciantes, o juiz, baseado numa noção de continuidade e de intimidade, definiu que, de fato, ele tinha uma relação sugar com aquelas mulheres. E mais do que isso, para mim foi muito impactante ver que, hora nenhuma, a defesa do Klein negou qualquer um dos atos que estavam contidos na denúncia. Não foi negado. Então, Aline, desculpa te interromper, mas é só para falar que falta 5, tá? Nossa Senhora! Tá, eu vou correr. Nossa. Mas, Aline, pega mais uns minutinhos, são 13h24, pode para a gente não... que a gente está interessado. A Luísa também foi mais rápida, mais contida. Que orgulho, Lu. Mas vamos lá, então, assim. Aí, vou tentar ser o mais rapidinho, então. Mas aí o que me chamou a atenção é que não houve, no momento nenhum, pelo menos pelas peças que eu tenho acesso, não foi negado, hora nenhuma das questões que foram denunciadas. Então, a questão da coerção, né, dessa coisa de ficar no quarto, das investidas muito intensivas para se fazer intervenções cirúrgicas, dos atos considerados humilhantes, ou, enfim, qualquer outra coisa que elas tenham relatado, né? Mas o que a defesa fez foi nominar de outra forma. E ao nominar de outra forma, ou seja, falar que não era modelos, prostituição, né, não era nenhum contato vinculado a trabalho, e sim uma relação que tem um reflexo, embora distante, mas guarda algum reflexo com alguma relação afetiva, sentimental e íntima, com isso ele conseguiu simplesmente, nomeando de outra forma, conseguiu-se com que essas denúncias não fossem mais cabíveis de serem feitas na instância que foi feita. Então, a minha pergunta é, qual que foi, então, esse toque mágico da intimidade? Qual que foi o toque açucarado da intimidade que faz com que, nominado de outra forma, práticas que antes eram vistas como abusivas ou que poderiam ser tipificadas facilmente dentro de um código que é destinado a penalizar violências sexuais, passam a ser vistas como relações legítimas sacramentadas pelo relacionamento e embasada por uma noção de intimidade. E aí, gente, eu vou fazer mesmo, assim, eu não estou muito interessada, não é que eu não estou interessada, assim, para mim, eu estou muito interessada de saber realmente o que aconteceu e, enfim, tem né, espero que seja fortemente que esse caso caminhe. Mas, em termos de análise, eu não estou aqui partindo se é verdade ou se não é verdade que aconteceu, estou tentando analisar, fazer uma egética, né, uma análise mesmo dos termos dessas discussões jurídicas, para a gente tentar... para deixar bem, para mostrar como que existe esse jogo moral, esse trabalho moral que vai se deslocando, eu falo uma performance moral, que vai se deslocando para proteger esse sistema que vincula um sistema, uma determinada noção dentro desse sistema sexo-dinheiro. Bom, e por isso eu vou tentar examinar rapidamente o que significa, né, essas acusações dentro de cada um de um nome. Ou, dentro, significa caso essas mulheres sejam nominadas como prostitutas, o que significa caso sejam nominadas como modelo, caso signifique como sendo cuidadoras ou sugar babies, né? No caso
Só um parêntese, assim, gente, se por um lado há um esforço muito grande da defesa do Klein de definir o grau de relação que ele tinha com essas mulheres, o mesmo não acontece para a defesa. Os documentos que eu tenho acesso é muito fluido, você não tem uma nominação por parte das advogadas, dessas mulheres, do que elas eram, qual é a relação que elas tinham com o Klein, se elas eram modelos, se elas eram contratadas trabalhadoras sexuais, há algumas passagens, né? Uma delas é modelo, a questão da modelo e da prostituição. Hora nenhuma não, né? Em algumas passagens diz que elas eram chamadas como modelo, e aí elas eram aliciadas, né? Elas iam para fazer uma campanha publicitária, e quando chegavam lá, eram enganadas, segundo essa a denúncia delas, e chegando lá, elas eram oferecidas terem relações sexuais com Klein, em troca de depois serem chamadas para atuar como modelo em algumas festas. Elas recebiam de 3 a 4 mil por evento, chegava a ter 30 mil reais de remuneração cada um, né? E o termo prostituição aparece simplesmente na denúncia. Então, a partir do momento que você denuncia, falando que aliciamento à prostituição, isso tem uma continuidade, pressupõe-se que houve em algum momento uma relação, um vínculo, um tipo de prestação sexual, de trabalho vinculado à prostituição. Diante disso, eu tenho que pensar quais são as consequências de cada uma dessas nominações. Então, vamos pensar se elas se define que o vínculo é como modelo. O que significa, né? Como modelo, significa que elas têm um contrato e que, a princípio, qualquer investida sexual dentro desse contrato de trabalho, né, como modelo, ela não consentida, porque, por exemplo, vamos pegar um caso de um assédio sexual, né? Você pode ter um chefe, um contratante que tem relações com as suas funcionárias, se for consentido sem contragosto. Mas mesmo assim, nesses casos, afere-se que é importante que tenha algum grau de intimidade, né? Afere-se não, é desejado. Né? Mas essa relação entre trabalho e investidas sexuais a contragosto, em qualquer relação de trabalho, ela abre, e pode ser claramente tipificada, Luísa me corrija, como uma relação de assédio sexual, né? Então, nesse sentido, a ideia de consentimento não faria sentido, né? Ela não tem tanto peso quando ela é vinculada à noção de contragosto. E aí cabe a questão da dependência econômica. Sobre prostituição. Nossa, gente, sobre a questão da prostituição. Caso considere-se que é prostituição, né? E aí, gente, eu quero só falar uma questão, isso, assim, né? Tem a prostituição, ela coloca também num outro terreno escorregadio, que é a seguinte questão. No Brasil, como muitos sabem, a prostituição ela não é criminalizada, mas todo o entorno dela é criminalizado. Então, você ter casas de prostituição, você favorecer a prostituição de outro, todo o entorno desse mercado, ele é criminalizado. Menos o que não é criminalizado é você vender serviços sexuais e contratar serviços sexuais, né? Isso por muito tempo foi tipificado por uma questão de moralidade pública, então no Código Penal era tido como nos capítulos destinados à moral pública. Hoje em dia, desde 2009, isso mudou. Ou seja, os códigos criminalizam a mesma coisa, mas a argumentação mudou. Em tese, você criminaliza a prostituição não porque é uma questão que fere os princípios de moralidade pública, mas porque é uma forma de violência contra essas mulheres e de exploração. Então, você proíbe, criminaliza, não criminaliza elas, mas você está em volta da ideia de, com isso, você está protegendo essas mulheres, né? Com isso, você tem uma grande questão, que é a seguinte: como recorrer a casos de violação sexual durante o exercício da prostituição? E aí, não estou falando de estupro, né? Você tem muitos casos em que mulheres são violentadas fisicamente ou têm abusos sexuais mais severos que elas conseguem ter um encaminhamento mais fácil na vara criminal, né? Mas, de forma geral, isso não é vinculado ao exercício do trabalho sexual. Isso é um agravo à pessoa, né, à integridade física. Não se há, ou pelo menos a Luísa me mandou um caso, assim, mas, de forma geral, você não tem ainda muito consolidada essa ideia de reparação
de abusos a partir do trabalho sexual. Porque no Brasil tem no direito tem uma regra que é da contaminação de licitudes. Isso vale para algumas profissões, que é, a partir do momento que ela é criminalizada, as outras questões que envolve ali, por si mesma, elas já estão contaminadas por essa ilicitude. É o caso dos bicheiros. Bom, sendo considerados como prostitutas, fica mais difícil a gente fazer, mesmo que em tom especulativo, qual seria o caminho dessas violências. Por quê? No caso do assédio sexual em trabalho, você tem um amplo trajetório de debate que vai tentar ver, por exemplo, porque a gente sabe que o assédio sexual ele é miúdo, ele é delicado, ele acontece, é muito sutil a diferença, né, entre uma prática que pode ser considerada como uma prática simplesmente gentileza, como uma prática que remete a questões sexuais quando tem diferença de poder, né, quando tem desigualdade de poder. No caso do trabalho sexual, também necessitaria desse arcabouço, desse lastro de debate para ele. Aonde começa, por exemplo, um assédio sexual dentro da prostituição? E existe, cada vez mais. Só que esse debate é um debate fino, que parte das experiências das mulheres prostitutas no trabalho sexual. E isso não é feito. Vamos voltar agora na questão. Bom, dito isso, então, nesse caso, como prostituta, a gente não sabe. Eu entendo porque talvez essas mulheres não se definam como prostitutas, tanto pela questão da ausência de possibilidade de discutir juridicamente, quanto até pelo próprio estigma que acompanha. Por fim, vem a cuidadora, que é um outro termo que aparece mais adiante nos processos, em outros processos. Em alguns lugares, quanto tempo eu já passei? Eu parei de marcar. Por fim, gente, nesse processo também aparece o termo cuidadora, né, que não está necessariamente nesse processo do Ministério Público, mas quando vem o grande processo do Ministério Público, começa a aparecer outros casos que individualmente mulheres colocavam contra o denunciado, né. Um deles marca acordos trabalhistas, acordos extrajudiciais, em que, ao final da relação, né, a relação estabelecida entre o denunciante e outras mulheres, se firmava um acordo extrajudicial que vedava futuros processos trabalhistas ou civis ou penais. Então, ele vedava explicitamente a reivindicação de indenizações ou de indenizações trabalhistas ou decorrentes de violações ou violências, abusos e assédios sexuais. Nesses contratos, que são anteriores a essa estratégia de argumentação como DERI, né, tem o termo cuidadora. Bom, cuidadora é outro debate bastante escorregadio, né? Que, de forma geral, também é um tipo de ocupação, que eu vou colocar aqui, mas da forma como ele é pensada, né? O cuidado, dentro da sua toda ambiguidade, que ele é um trabalho que ele implica em técnica, ele implica em conhecimentos, ele muitas vezes é um trabalho remunerado, às vezes é não remunerado, às vezes é remunerado, mas ele também envolve toda uma subjetividade. Mas só para pegar uma definição da Molinier, ela fala que trabalho de cuidado seria todo trabalho dedicado a atender às necessidades de outro, ao bem-estar de outro, ou seja, isso é uma gama de questões muito grandes. E o que as pessoas vêm discutindo muito, não profundamente, mas com alguma renitência ok, dentro dessas necessidades, como fica a questão da sexualidade, né? E esse é um debate que não há luz também dentro do campo do debate sobre cuidado, tendo em vista, né, agora no Brasil a gente está tentando regulamentar essa atividade, e por mais que ela seja bastante abrangente de modo a lidar com a subjetividade, ela ainda esconde aquilo que a Helena Hirata fala, que é o trabalho, conhecimento sutil do fazer, do cuidado, que muitas vezes implica, sim, em algumas interações mais sexualizadas, né? Molinier é só um caso para falar. A Molinier, ela cita, por exemplo, muitas cuidadoras, especialmente de pessoas mais velhas, que falam que, por exemplo, para facilitar o processo do banho, ou para acalmar, enfim, ou no trato diário, permite-se que um senhor
pegue no seio ou pegue na bunda para que deixe de tomar. Então, existe um espectro da sexualidade muito profundo no trabalho de cuidado, que ele também é apagado, né? Em prol de criar um consenso e um poder de regulamentar. Diante disso, né, a categoria, diante dessa, enfim, embora exista esse rol da sexualidade do trabalho de cuidado, ele também não está regularizado enquanto norma. Significa que, para Klein fechar um contrato como cuidadoras, ele precisava também limpar do seu processo essa questão da sexualidade. Diante disso, diante de toda essa laico de relações estabelecidas nessa relação entre Klein, qual foi a categoria que ele aciona finalmente? Sugar. E aí, ele foi bastante perspicaz, porque Sugar, como disse o bispo, né, ele bagunça todas essas categorias. Ele vem, ele é uma... Só para a gente saber, o Sugar era um termo que ele surge a primeira vez em 1908, né, e ele aparece em 1908 muito em decorrência de um casamento nos Estados Unidos entre Alma Becker com um herdeiro de uma fábrica de açúcar bastante, né, que tinha 51 anos, gente, em 1908, 51 era o que é 70 para hoje, né? E ela chamava ele de Sugar Daddy. E esse termo, ele começou a ser usado, mas, segundo o Tiriba, ele passa a ser popularizado principalmente com o advanço das redes sociais e dos sites de relacionamento, né? Sites de relacionamento, eles vão ficando cada vez mais especializados os tipos de relações que a gente tem. Então, você ganha força esse tipo de termo. E aí, hoje, ele é usado para marcar relações intergeracionais entre pessoas em que tem um trânsito direto mais direto entre dinheiro e sexo. Bom, qual que é a questão também? Não é, o Sugar Daddy, ele é um terreno super, há um grande esforço entre praticantes da prática Sugar de se distanciar da prostituição. Nos Estados Unidos, por exemplo, a própria corte já decretou que a diferença entre prostituição e Sugar é a relação não direta entre dinheiro e sexo, né? Então, ele permite isso, de que exista essas relações, que são as relações que estão ali na zona entre trabalho, amor, afeto, e essa coisa, a questão mais explícita do dinheiro, né? E é nisso que esse caso se apaga. Mas também ele teve que fazer alguns apagamentos. Entre eles, por exemplo, negar a troca direta de dinheiro. Agora eu vou concluir, mesmo que estendi muito. O que eu quis mostrar com esse jogo, né? O artigo todo está mostrando um jogo de combinações. Como que cada combinação gera uma consequência, um ordenamento jurídico necessário, uma normatização diferente. O que eu quero mostrar com isso? Eu não quero recategorizar essas relações. Eu não acho que a nossa busca é por colocar elas em outras caixinhas, em outros nomes. Mas é para mostrar como que existe, muitas vezes isso nos debates trabalho moral, no debate jurídico, como que existe esse extenso trabalho moral de reordenar e tentar reclassificar dois campos que são tidos como antagônicos, né? E aí eu estou falando muito de Zelizer mesmo. Existe essa falsa ideia de que sexo e dinheiro, sexo, ato e dinheiro, são esferas antagônicas e que se contaminam, né? Essa ideia é falsa. Na verdade, sexo e dinheiro está o tempo todo imbrincado. O que muda, na verdade, é o nosso esforço de tentar mostrar que elas são separadas. E, para isso, a gente vai criando campos de exclusão. E quem está nesses campos de exclusão? Várias pessoas, mas aqui, nesse caso específico, são mulheres, especialmente mulheres prostitutas, as camadas populares, que, lidando com aquilo que Butler fala, estão altamente inseridas dentro de uma ideia que a gente pode chamar de vidas precárias, para quem o acesso ao direito, o acesso aos seus corpos, o acesso à justiça são espaços cada vez mais distantes. Gente, eu termino, eu peço muito desculpa por extrapolar tanto. Aline, foi ótimo, obrigado. Gente, é muito orgulho, gente. A Aline e Luísa, meu Deus do céu. Que incrível, as apresentações são incríveis, a densidade, a qualidade. Eu fico muito orgulhoso de poder ser um interlocutor direto da pesquisa de vocês. Eu fico abismado. E olha que da Aline é uma pena, né?
Claro que tem um caminhar ali do mestrado, mas foi fruto, né, de uma observação a partir de um processo, de um material.